Kitavô, né? Semana passada a gente falou sobre a Parashá Kitetsê, que significa quando entrar. Quando você atingir um estado de consciência interior, né, que te coloque em comunhão com a tua alma divina, ou seja, o exercício da tua espiritualidade. Isso depende de alcançar um nível de consciência, né? Mas você não consegue viver nesse meio por muito tempo, porque você precisa ter contato com a materialidade, né? Nós precisamos o tempo todo estar nos relacionando com o mundo materialista à nossa volta. Então a gente tem esse conflito entre a realidade interna, a necessidade do autoconhecimento, do controle das minhas próprias emoções, né? Do que é critério para a minha espiritualidade, para a minha existência. Ao mesmo tempo, eu tenho que também lidar com a minha sobrevivência. Então, existe a necessidade de sobrevivência da alma, que precisa se alimentar através do conhecimento, do autoconhecimento, porém, existe também a necessidade física, a necessidade do corpo, que também precisa se alimentar, se sustentar, né? Enfim, a segurança. A gente vive num mundo que é regido por qual força? A força física, né? A força material. Então, é natural que o materialismo assuma o protagonismo da nossa existência. A gente precisa lutar por comida, por segurança, por território, por espaço, para garantir um ambiente em que eu possa desenvolver minha espiritualidade. Então não tem como eu alimentar a minha espiritualidade com a barriga vazia, né? Então os grandes sábios que têm essa natureza já transformada, eles próprios, eles dependem de uma comunidade que os ampare, que os sustente nessas questões materiais. Porque então ele pode viver uma espiritualidade plena, se manter conectado, mas por qual finalidade? De pegar a sabedoria que vem do alto, de se aprofundar nos estudos de Torá e trazer ensinamentos que vão colaborar com aquela comunidade. Ou seja, até mesmo a nossa espiritualidade, ela depende também dessa relação com a matéria. Eu preciso ter um objetivo, e os nossos objetivos, bem ou mal, são objetivos materiais. Então, como eu sei que a minha espiritualidade ela tá dentro de um nível correto? Ora, quando eu vejo a minha comunidade se desenvolvendo, as pessoas ao meu redor, né, se desenvolvendo espiritualmente, né, colocando a vida espiritual como critério, né, não algo que se mostra para o outro, não algo que você vende uma imagem, né, mas algo que você vive na sua interioridade, algo que seja tua verdade. Só que você não consegue se manter nesse estado de consciência, você desce e se relaciona. Agora, essa Parashá, ela já traz um sentido de quando você entrar, né? Então, né, primeiro a gente falou, poxa, quando chegar um nível de consciência elevado, tudo bem, eu vou ter que sair desse nível de consciência para me relacionar com o mundo físico, com as necessidades materiais. Só que, como é que eu vou sair de uma coisa que eu ainda não entrei? Aí vem essa Parashá, Kitavô, quando você entrar. E como é que você entra então nesse nível de consciência? Sabendo que quando você alcançar esse estado, isso vai ser transitório, você vai ter que declinar espiritualmente em algum momento na sua jornada para depois retornar, porque a vida espiritual é ondulatória. Mas como é que eu subo até lá? Como é que eu chego até lá? E aí essa Parashá, ela vem então trazendo essa mensagem, a princípio muito simples. Que é o quê? Quando você entrar na terra de Israel, que o Senhor teu Deus te dá, dê para o Eterno os seus primeiros frutos. Ou seja, tudo aquilo que for a tua primícia, tudo aquilo que você receber, né, dedica isso ao Eterno. Então coloque a espiritualidade como critério, como um objetivo para o qual o corpo trabalha. Então o corpo trabalha para que a minha alma se sustente, para que a minha alma possa fazer a sua função. Então eu só vou conseguir alcançar esse estado de consciência, né, que a Torá chama de Israel, no momento em que eu começo então a fazer o meu serviço espiritual. E como que a gente faz esse serviço espiritual? Já deixei aqui um mapinha pronto. Então me
entender aqui a didática. Olha só, o texto no hebraico, ele começa da seguinte maneira. Verraiá ki tavô. Ou seja, Verraiá ki tavô. O nome da paraxá é ki tavô. O segredo está aqui, em Verraiá. Você vê que aqui é uma permutação do nome do Eterno? Né? Então eu coloco o Yud, que é aqui no começo, eu coloco no meio e troco o Yud e o Vav. Troco essas palavras e aí eu tenho essa expressão, Verraiá. O nome do Eterno não é eu serei o que serei? Então essa expressão Verraiá significa e será. E será, ou seja, é um objetivo futuro, algo que deve ser construído. E será, não é ainda, mas será. Quando o quê? Quando você vier, quando você entrar. E aí a gente entra aqui num esquema que é o seguinte, que significa o tempo, quando. Então, quando é uma condição, correto? Quando, em algum lugar, no tempo e espaço, será quando. Então, o que a gente já entende dos símbolos do alfabeto hebraico, na sua simbologia mais primária, mais antiga, o Kaf, ele é simbolizado por quê? Pelo quê? Pela mão aberta. Não é isso? O Kaf é a mão que se estende, a mão que doa. Esse é o Kaf. É? Ou a mão que recebe. Tá entendendo? E aqui nós temos a mão fechada, o Yud, que é o punho. Então, a mão aberta e o Yud. Então, nós temos aqui duas forças. Né? A força que recebe e a força que retém. Tá entendendo? Então, nós temos uma conexão com os segredos. Porque o Yud é o punho fechado. O punho fechado ele esconde, ele retém para si. Por isso que o Yud está presente em todas as letras, porque é dele que vem toda a didática. Mas o Kaf é o receptor. Então, na ordem do alfabeto, nós temos o Yud e o Kaf logo em seguida. Então, nós invertemos essa ordem aqui. Nós temos o Yud como o fator de doação e o Kaf como o fator de recepção. Então, aqui nós invertemos. Nós temos aqui a recepção do doador. Nós recebemos e doamos. Né? Quando você tem esse equilíbrio. Isso significa essa condição no tempo. Esse quando. Então, quando é que isso vai acontecer? Quando você estiver com esse nível de consciência, de receber e compartilhar. Quando você se colocar como um centro de canalização daquilo que vem do Criador para aquilo que vem para o mundo. Então, você recebe do Eterno. Quando eu tenho essas duas letras juntas, aqui eu formo o Lamed. Né, que é a condução, ou seja, é assim que eu vou me dirigindo, é assim que eu vou me conduzindo, né? Recebendo do Criador e doando. Assim como o Yud, ele é o doador de todas as letras, né? O Kaf é o receptor, por isso que eles estão no centro, que é onde tudo se encontra. Por isso que eles estão no centro desse alfabeto, tá entendendo? Eles se encontram aqui. Então, eles fazem essa junção, esse equilíbrio entre o céu e a terra, essa conexão. Então, quando é que você vai entrar? Quando você for no centro de conexão entre a terra e o céu. Quando você entender que você é um fluxo, que você é um rio que flui. Você recebe e você doa. Então, esta é uma condição de tempo que sugere a entrada na terra de Israel. Por quê? Porque Israel ele passou por um processo de 40 anos no deserto. São 40 anos de serviço e 40 anos de milagres. Não era assim que eles viviam? Servindo ao Eterno, contemplando milagres. Ou seja, aprendendo essa relação. Na escassez do deserto, prosperando através do serviço ao Criador. Porque no deserto não tem como plantar. Então eles não podiam se dedicar às coisas da terra para ter o seu sustento. Eles tinham que se dedicar às coisas do céu. Eles tinham que se dedicar ao seu serviço ao Eterno. E foi no deserto que eles aprenderam que a verdadeira fonte de sustento do homem é a sua busca pelo Criador. É o seu serviço ao Eterno. Ou seja, tudo aquilo que te impulsiona para um avanço, para uma evolução. E não olhar para baixo. Não se trata, não quer dizer que o serviço, o trabalho da terra seja algo negativo.
Mas essa conexão, ela se dá quando você se percebe como um canalizador e não como quem retém. Você abre a mão para doar, porque você recebe do alto. Tá entendendo? Então você se torna um fluxo. E aqui nós temos aqui a palavra tavô, né? Que é no sentido de vir, de alcançar, de entrar. E uma coisa interessante com a paraxá Kitavô é que o valor numérico dela, qual é aqui? Vamos ver o valor numérico de Kitavô. Nós temos o Kaf, que é o 20, e o Yud, que é 10. Então nós temos 30. O Tav, que é a última letra, é 400. Então 432 mais 6, 432 mais 6, 438. Mais o Aleph, 439. E aí, com essa mesma gematria, nós temos a palavra Hadele. Hadelet. Aqui nós temos aqui o rei, que equivale a 5, e o Dalet, que equivale a 4. Nós temos 5, 4, 9. E nós temos aqui o Lamed, que é o 30, que deu o mesmo valor aqui do Ki. Então, e o Tav, que é 400. Então, 439, o mesmo valor numérico. E o que significa essa palavra Hadelet? A porta. Então, olha só que aí algumas pessoas falam, não, gematria é uma invenção, você pega um significado, junta com o outro. Mas peraí, não é muita coincidência a paraxá, que significa quando entrar. Quando entrar, ter o mesmo valor numérico de a porta. Tá entendendo? Então é uma coincidência muito bem fabricada. Tá entendendo? Então a gente já entende que, opa, existe uma relação aqui. Entrar por onde? Quem entra, entra pela porta. A questão é, que porta é essa? E aí a paraxá, ela continua, então, falando do quê? De bênção e maldição. Né? Este é o caminho da bênção. Se ouvires a palavra do Senhor teu Deus, obedecendo, cumprindo, você vai ter bênçãos. Não ouvindo a palavra que o Senhor teu Deus te dá, então você vai pela maldição. Ou seja, ambos os caminhos levam ao Criador, porque tudo veio dele, tudo a ele retorna. Se você vai pelo caminho, porque aparentemente o caminho da bênção, ele é um caminho difícil. Por quê? Quando você se dá... Vamos falar aqui do Monte Ebal, que é o Monte da Maldição. Então tem dois montes. Então Moshe mostrou para o povo, olha só, aqui tem o Monte da Bênção e aqui tem o Monte da Maldição. Se vocês ouvirem a palavra do Criador, vocês vão então subir pelo Monte Gerizim. Ou seja, você vai proferir a bênção em direção ao Monte Gerizim. Se você então se desviar, né, se você não ouvir as palavras, se você não se adequar ao fluxo das leis que regem o universo, você então vai subir pelo Monte da Maldição, que inclusive é até maior, é uma elevação maior, o que não significa que isso seja uma vantagem. Por quê? Se a elevação é maior, o caminho é mais longo. Tá entendendo? E o problema é que a palavra Ebal significa pedregoso. Então, são pedras soltas. Você pode começar a sua jornada espiritual, seja pela idolatria, seja pelo ceticismo, enfim, seja qual for a linha de entendimento que mais se adequa aos seus interesses. Você vai optar pelo caminho da maldição. E aí, ao optar por esse caminho, ele parece fácil. Não é assim que a igreja se oferece. Olha só, se você está com um problema, se você está com tal situação, vem para a igreja que nós vamos resolver. Entendeu? A Torá ela já é diferente. Está tudo bem para você? Está tudo legal? Está bacana? Ou tu está sofrendo? Vem para o autoconhecimento que tu vai sofrer mais ainda. Sofrimentos necessários para o teu crescimento. Então, um te promete dificuldades como ponto de elevação. O outro te promete facilidades como ponto de elevação. E aí, quando você entra nessa promessa de facilidades, você vai descobrir realmente não existe a necessidade de eu me esforçar. É só seguir. Só que é o seguinte, aí existem pedras soltas, maldições, você começa
a acreditar que algo é sólido, se apoia naquilo, e quando você solta o seu peso sobre aquilo, aquilo sai. Então assim, você vai chegar, mas vai chegar todo ferrado. Tá entendendo? Tu vai chegar todo ferrado. Por quê? Porque são caminhos de pedras soltas, caminho instável, caminho de dores. A questão é, o caminho do Monte Gerizim, a palavra Gerizim significa cortes, né? São várias camadas, como se fossem vários degraus a se escalar. Então eu fiz esse esquema aqui, usando a palavra tavô, de que tavô. Por quê? Cada letra nós sabemos que tem um símbolo. Então nós já falamos aqui do Kaf, que é a mão aberta, né? A mão que doa e a mão que retém, né? O Kaf e o Yud. E aqui nós temos os símbolos que compõem a letra Tavô. Então nós temos o Tav, que significa o quê? Aliança. O Tav é a aliança. O Beit é o quê? É a criação, não é isso? O Beit é a comunhão, família, casa. Não é esse o símbolo do Beit? Uma casa? Entendeu? E aí nós temos o Vav, que liga, que une uma coisa à outra, como uma adjunção. E o Aleph aqui como a presença invisível do próprio Criador regendo o mundo físico. Ele é a primeira letra e ela é atribuída ao Criador, porque é um Vav conectando dois Yuds, né? Dois mundos. E aí, olha só, o que é, então, essa escalada no Monte Gerizim? Como codificar essa palavra Tavô para essa nossa jornada? Compreendendo a letra em si como uma frase, porque, na verdade, cada letra hebraica é uma frase, né? Então, aqui nós temos a aliança da criação que liga ao Criador, né? A aliança com a criação e o Criador. Simples, quando você faz essa aliança com o Criador, você então estabelece uma comunhão espiritual com Ele. E esta comunhão vai servir como um elo, um fator de ligação de você com o Eterno. Está entendendo? A questão é, como é que eu subo esses degraus? Como é que eu entendo essa didática? Então, o primeiro nível, aqui está o indivíduo. O indivíduo está aqui no meio, certo? Entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Então, ele está nessa divisão. Por aqui existe o caminho da idolatria, existe o caminho da facilidade, existe o caminho do ceticismo, ou do não querer nada com nada, enfim. É o caminho que a maioria das pessoas sempre vão subir por esse caminho, achando que é o caminho mais fácil. Mas aqui o caminho da aliança. Olha só, é muito mais fácil a pessoa subir uma inclinação do que ela, né? Esse caminho aqui que se chama vertical. Vertical, não é isso? E esse caminho, não, aqui é diagonal. Só que esse caminho aqui, ele é vertical. Então, obviamente, ele a princípio vai ser sempre mais difícil, né? Do que subir. É muito mais difícil você escalar uma parede do que subir uma rampa. Então, esse Monte Ebal, ele se aparece sempre com uma pseudo-facilidade a princípio. Não, é só uma subidinha aqui, mas tu vai subindo aquela ideia do caminho comprido e curto e do caminho curto e comprido. Né? Então, esse caminho ele se apresenta com facilidade, mas conforme você vai adentrando nele, as dificuldades vão aparecendo. Aqui a dificuldade já é no começo. Por quê? Qual é nossa primeira barreira para começar o serviço espiritual? O que é o nosso maior inimigo para a entrada desse trabalho espiritual? Alguém sabe dizer? Nosso maior rival somos nós próprios. Está de mal comigo. Somos nós próprios. Está entendendo? Através do quê? Através da nossa Nefesh Berhamit, a nossa alma animal. O que é a nossa alma animal? É tudo aquilo que quer que nós nos concentremos unicamente na necessidade do corpo, que é sobreviver. O que o animal ele quer? Ele quer sobreviver. O gatinho não vem aqui porque nos ama, ele vem aqui porque aqui tem comida e água. Tá entendendo? Então, o cachorro, ele não está ali porque ele te ama, ele está porque você o sustenta. Então, o animal, ele quer sempre manter o seu nível mais básico de existência. Por quê? Porque ele quer comer, beber, dormir e procriar. Fazer suas coisas de animal. Como sempre, o ser humano ele não é diferente nesse sentido. Né? O nível básico do ser humano é esse. O ser humano é um animal racional. Não é isso?
Só que o fato dele ser racional, ele consegue idealizar níveis superiores de consciência. Ele não é preso a isso. Tá entendendo? Ele é limitado a isso. Preso não, ele consegue se libertar para níveis superiores. A partir do momento que há dentro dele uma inversão de desejos. E aí a gente não estudou isso na Paraxá passada? E tá bom? Então nós temos aqui o desejo vegetal, o desejo mineral, né? Desejo vegetal e o desejo animal. E então aqui o nível de desejo humano. Tá tudo dentro dessa escala, dessa alma animal. Por quê? Porque quando eu subo do animal para o humano, eu já superei essas minhas limitações existenciais. Porque o mineral, ele só quer existir. O vegetal, ele quer procriar. Então, todos os níveis da natureza humana estão contidas dentro dessa natureza animal. Quando é que eu alcanço essa natureza divina? Invertendo esses valores. Ou seja, quando eu já domino aqui a minha existência, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho minha estrutura física, eu consigo sobreviver. Beleza, então vamos para um novo nível aqui, que é o nível vegetal. Eu quero me casar, eu quero ter um filho, eu quero ter uma família, eu quero expandir meus territórios, quero ganhar mais influência, eu quero frutificar. Só existir para mim já não basta. Então eu quero evoluir a partir da minha existência, eu quero crescer. Então o vegetal ele já tem essa característica de se moldar, né? Ele se move, mas ele se move para cima, porque ele cresce, ele frutifica, ele cria raízes no chão e ele cresce. Aí, depois desse nível vem um nível animal, que é o dominar território. Só que como é que eu domino esses níveis dentro de mim? Essa que é a parada, porque essa guerra acontece dentro da gente. Tá entendendo? Eu preciso subir desses níveis. Então, eu estou aqui no nível mineral, eu trabalho, tenho minha vidinha, estou satisfeito. Mas eu quero mais do que só trabalhar. Eu quero mais do que só ter a minha função social. Eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero que as minhas ideias sejam ouvidas, eu tenho algo a produzir, eu tenho frutos para dar para esse mundo. Tá entendendo? Então eu começo a minha jornada dentro desse nível aqui da minha alma animal. E é a parte mais difícil. Porque conforme eu vou subindo, quando eu chego aqui no animal, que é o dominador, que tem o seu território, que tem o seu poder, porque aqui eu já começo a me relacionar com estruturas de poder. Eu começo a ganhar cargos, começo a desenvolver a minha vaidade, o meu domínio. Eu começo a olhar para as coisas que eu vou conquistando durante o processo em que eu vou acumulando esses desejos, eu começo a ficar satisfeito com isso. Então eu me sinto dominador. E aqui, a maioria das pessoas não querem olhar para cima para continuar a sua elevação. Porque já estão conformadas com o que conseguiram até aqui. Bom, então eu tenho o meu emprego, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha estrutura e eu tenho a minha influência, eu já tenho o meu domínio, então eu vou ficar somente aqui. Essa é a parte mais difícil do homem. A parte mais difícil desse processo, porque me impede de começar a pensar como ser humano, porque o ser humano ele já não pensa, ele é aquele que ele não vive mais em função somente da sua existência e do seu grupo. Ele se conecta à fonte de tudo. Ele tem essa percepção de se compreender. Por exemplo, o macaco ele come fruta, não come? Mas o macaco ele tem essa consciência de que a fruta é uma semente que brota e que ela cresce, se desenvolve, e a árvore ela vai ceder o fruto, ela tem a estação correta. Tá entendendo? Alguns pesquisadores até dizem que os animais têm essa percepção, né, de estação, de tempo e tal, só que ele não consegue desenvolver ele consegue chupar uma laranja, ele consegue plantar uma laranja. Não é isso? Porque ele não tem domínio da terra, ele ainda é dominado, ele recebe da influência. O animal, ele ainda é um dependente daquilo que ele recebe do mundo. Ele não consegue criar a partir disso. Tá entendendo? O ser humano não. O ser humano ele já é capaz de entender que ele consegue dar continuidade a tudo aquilo que ele tem, porque ele consegue estabelecer uma relação com a natureza, onde ele é o dominador. O animal ele é dominado pela natureza, o homem ele já consegue dominar a natureza ao seu redor. Tá entendendo? Então aqui ele começa a se desenvolver, mas tem um nível acima ainda. Então olha só,
Primeiro nível mais básico da alma, que geralmente é o mais difícil de se elevar, o mais difícil de romper. Tá entendendo? É romper com a nossa alma animal. Quando machuca o ego do aí tu vê o quanto o animal ali ainda é agressivo, porque o ego ele quer o tempo todo ser glamurado, o ego ele quer ser saciado o tempo todo. Então, quando eu rompo com a minha necessidade do ego, quando eu percebo que existem coisas mais importantes do que a impressão que eu passo, existem coisas mais importantes do que a visão que os outros têm de mim. Não, existem coisas mais importantes em jogo. Então, a minha existência ela não pode ser pautada somente nos meus interesses. E aí, aqui eu já rompo com o próprio senso de humanidade, porque eu começo a pensar como Deus. Eu começo a entender que a minha existência tem uma função de trazer uma melhoria para o mundo. Eu não vivo somente em busca dos meus interesses. Eu vivo pelo interesse de algo maior do que eu. Então eu me conecto. Tá entendendo? E quando eu subo essa escala e rompo com a natureza animal, então eu alcanço essa natureza divina. Só que eu consigo desenvolver essa natureza divina sozinha? Não. Então eu entendi aqui que essa é a minha aliança. Eu fiz uma aliança com o Eterno e essa aliança ela exige um comprometimento. O que causa uma aliança? Tá entendendo? O que é uma aliança? Eu tenho uma aliança com a minha esposa. O que eu tenho com ela? Vínculo. Um vínculo, um relacionamento. Então, como é que eu vou manter esse nível de consciência divino? Mantendo um relacionamento com o Criador, mantendo um vínculo. Mas eu consigo me relacionar diretamente com o Eterno? Sim, mas através do quê? Através da criação do Eterno. Por isso que o Beit, ele traz essa ideia da criação. O Beit é a casa. Né? Então, como que eu trabalho essa minha alma divina? Me conectando a outras pessoas que estão nesse mesmo processo. Porque eu já não me olho mais como indivíduo. Aqui eu consigo olhar para o outro e entender a visão do outro. Entender a necessidade do outro e aceitar como minha também. Então eu já começo a desenvolver aqui um senso coletivo. Eu rompi com o individualismo que está aqui dentro dessa escala da alma animal, que o animal ele pensa primeiro em sobreviver, só que aqui não, aqui ele quer mais do que sobreviver. Tá entendendo? Aqui ele quer construir algo para o mundo que vai ficar depois dele. Então ele já começa a se desenvolver a partir dos relacionamentos. Ele começa a criar o quê? Uma comunidade, né? Em torno de uma tradição. Por que o judaísmo passa tanta coisa e continua vivo e sobrevive? Tá entendendo? O judaísmo em si não, mas o povo judeu. Porque o judaísmo ele vai criando novas camadas, novos entendimentos no decorrer da história. Mas a essência que mantém o povo judeu ainda junto, independente da situação, é o quê? Estar em comunhão um com o outro. Tá entendendo? Viver em comunidade, preservar o espírito coletivo. Esse espírito coletivo de viver em comunidade é o principal fator para aqueles que conseguem romper com a sua alma divina. O problema é quando você coloca o espírito comunitário como algo que serve para alimentar o que está aqui ainda. Quando você ainda está preso aqui e está tentando vivenciar isso aqui. Está entendendo? Você está dentro de um ambiente que trabalha a coletividade, mas lá no seu interior, o seu interesse ainda é a sua própria satisfação. Se não é do jeito que eu gosto, está errado. Está entendendo? Mas eu já estou dentro de uma comunidade. Eu já estou desenvolvendo a minha coletividade. Mas eu ainda não consigo não ser o protagonismo daquilo que eu quero. Está entendendo? Eu ainda sou o principal objetivo de tudo aquilo que eu faço ali dentro. Tem que ter algum retorno para mim. Então, ou seja, eu não estou aqui. O meu corpo pode estar, mas o meu nível de consciência ainda está preso ao quê? Aos meus interesses mais baixos, aos meus interesses mais básicos, que é o quê? Comer, beber, dormir, ter fama. Tá entendendo? São os níveis mais básicos do ser humano. Então eu tenho aqui o que me interessa para comer, beber, a minha necessidade corpórea, a minha necessidade física. Eu tenho aqui
as minhas ideias, o meu trabalho, o meu ramo de atuação, o meu ganha-pão, eu frutifico, eu produzo, eu sou um ser humano, eu sou um indivíduo, aqui eu atuo como um ser social, né? E aqui eu tenho um nível animal que já faz com que eu já tenha esse senso mais familiar, nessa coisa do domínio, da autoridade, do território. Então, olha só, eu já passei pela fase mineral, eu já passei pela fase vegetal, porque eu já cresci, eu já amadureci. Agora eu estou na fase animal. Tem gente que chega a 90 anos, 100 anos de idade, ainda sem sair desse nível de alma animal. Porque não faz o serviço espiritual, se recusa. Não, eu estou contente com o que esse nível me fornece aqui. Está entendendo? Aqui eu tenho casa, comida, roupa lavada, eu tenho trabalho, tenho remuneração e eu tenho família, eu tenho prazer. Então esses níveis de prazeres me satisfazem. Me satisfazem. Por que que eu vou, tudo bem? Por que que eu vou dificultar a minha vida para ir em busca daquilo que o meu corpo não interessa? Tipo assim, qual é a impressão que o mundo vai ter de mim se eu for uma pessoa que pensa mais nos outros do que em mim mesmo? O que eu estou produzindo com isso? Tá entendendo? Não, mas aí eu estou colocando o outro na minha frente, eu estou dando ao outro um valor que eu gostaria que ele desse a mim. Não, eu quero pensar naquilo que me interessa. Eu quero viver dentro de uma dinâmica onde eu seja o protagonista. Por quê? Porque eu não consigo imaginar a minha vida se não for como um indivíduo. E o indivíduo, ele se percebe como tal a partir do momento que ele não tem conexão com o outro. Porque quando você começa a trabalhar o seu relacionamento, tá entendendo? Você para de pensar como indivíduo. Agora o bem do outro para mim é importante. Por isso que o Beit, ele tem esse valor numérico 2. Tá entendendo? Por quê? Porque ele depende do outro. Então a minha vida não se trata somente dos meus interesses, se trata também do interesse do outro. No que eu posso fazer de bom para o outro. Tá entendendo? O que eu posso fazer? Por isso que a Torá diz, e deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne. Quando fala pai e mãe, quando fala homem e mulher, a gente sabe que não está falando do indivíduo em si. Mas o que é o homem e que é a mulher? Essa minha força ativa, o meu potencial de fazer alguma coisa, o meu potencial construtivo, com a minha força feminina, que é essa força receptora, essa força que recebe, que internaliza, né? Essa binar, a compreensão que prende dentro de si aquilo. O que é a mulher? A mulher é aquela que gesta o filho, né? O homem, ele doa, a mulher, ela recebe. Então, quando eu trabalho essa força de doação e essa força de recepção dentro de mim, eu entro nesse nível aqui de conexão, que é o quê? O dar e o receber. Né? Então, o que? Essa é a condição básica. Quando eu começo a olhar também para o outro, aquilo que é bom para o outro, não só para mim. E aqui já é um desafio. Por que que hoje a maioria dos casamentos fracassa? Porque cada um está pensando em si. Exatamente, cada um pensa em si. Ou seja, se você coloca duas pessoas aqui dentro desse nível, duas pessoas cujo nível de consciência é somente voltado aos seus próprios interesses, é a mesma coisa que você colocar 2 tigres machos numa jaula. Vai acontecer o quê? Você joga 2 tigres ali e joga um pernil. Tá entendendo? Eles vão se degladiar. Por quê? Porque ambos pensam na sua própria existência. A existência do outro ainda não tem valor. Mas quando você coloca 2 pessoas dentro desse nível de relacionamento, tá entendendo? 2 tigres com um nível de consciência de alma divina. Vamos colocar assim. Já não seria mais um tigre, seria um ser evoluído. No caso, nós. O que a gente faz? Coloca eu e o Eduardo no deserto e aí a gente acha lá um pernil. Do nada. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir. Por quê? Porque não é interessante eu colocar a minha vida em risco pelo pedaço do pernil. Porque se eu for entrar no conflito com ele, pode ser que eu ganhe, pode ser que eu morra. Então eu vou entrar numa situação de risco sabendo que, peraí, se eu fizer uma parceria com ele, eu divido isso com ele, a próxima vez ele divide comigo e assim a gente cria uma
sociedade, uma parceria. Então, eu já não olho mais para o meu interesse. Eu sei que a partir do momento que eu faço algo de bom por ele, eu também vou ser o receptor dessa mesma bondade. Então, eu preciso mais competir. Basta cooperar. Tá entendendo? Na tese, não é muito fácil. Na teoria é tão fácil, né? Cooperar é melhor que competir. Mas a maioria das pessoas ainda prefere competir. Porque a maioria dos seres humanos ainda é preso dentro desse nível da alma animal. Tá entendendo? Você aprende desde criancinha que você é um animal racional. Tá entendendo? Ninguém te falou, não, você é um ser divino. Tá entendendo? Você foi colocado em uma condição animal, mas você tem um potencial de atingir a sua própria divindade. Você não pode ficar contando que alguém veio algum tempo atrás e vai mudar os seus problemas e vai resolver. Não, os seus problemas são meus. Então a solução tem que vir de mim. Se o problema vem de mim, a solução vem de mim. E aí eu consigo desenvolver isso a partir do momento que eu me percebo como alguém que é parte de algo e não como a parte. Eu sou parte do todo, eu sou parte da criação. A criação se desenvolve a partir de mim. Deus se expressa no mundo a partir de mim, porque eu tenho esse nível de consciência divina. Eu não penso mais somente naquilo que me interessa, eu penso no todo, o que é bom para o todo. E aqui surge um desafio, por isso que essa parte é a mais difícil, porque muitas vezes para eu negar a minha alma animal e assumir a minha alma divina, eu preciso muitas vezes inverter a fonte do desejo. Por exemplo, aquilo que vai me trazer uma satisfação. Aquilo vai trazer uma satisfação. Eu adoro chocolate. Mas vamos colocar que o Eduardo nem gosta tanto de chocolate, mas ele sofre de uma diabetes, que falta sangue? Não é diabetes. Quando falta açúcar no sangue. É aquela diabetes que precisa de açúcar. Esqueci. Hipoglicemia. Que tem. Que a pessoa precisa do açúcar. Mas eu não tenho esse problema. E de repente a gente está numa situação que a gente está lá o dia todo sem comer e ele vai ficando fraco, porque ele precisa do açúcar, eu não preciso tanto, mas eu gosto mais do que ele. Então o que eu faço? Eu como. Entendeu? Por quê? Porque o meu interesse é o que me mantém. Agora, quando eu viro a chave, eu falo, não, é mais importante para ele do que para mim. Por mais que eu queira muito, independente do que eu quero, o que é realmente importante para ele. Se é importante para ele, não pode ser meu. Então eu abro mão do meu prazer pelo que é importante para o outro. Tá entendendo? E quando a satisfação do outro passa a também ser uma satisfação para mim. Não é qualquer um que chega nesse nível. Não é qualquer pessoa que tem essa percepção de se alegrar na alegria do outro, porque aí tem que ter uma conexão legítima ali, verdadeira. Sabe quando você está na rua e aí você vê uma criancinha? Você vê uma criancinha com fome e aí você diz, poxa, deixa eu fazer uma caridade. Você não se sente bem com isso? Porque você está fazendo um bem para aquela alma? E se você não se sentisse bem com isso, você faria? Shalom, amado. Você faria? Se você vê uma criança com fome, se o ato de você ajudar aquele ser humano no momento de necessidade, se aquilo não te trouxesse uma certa paz, um certo conforto, você faria? Não, você passaria de mim. Então não é pela criança que você faz, é por você mesmo. Eita, mãe. Tá entendendo? O bem que nós fazemos ao outro, nós fazemos porque aquilo nos causa um prazer. Não estou colocando o outro ainda como... Tipo assim, se eu me sentir mal, se eu tiver 50 reais que eu tiver, eu tenho que pagar minha internet, senão eu vou ficar o mês todo sem internet. É os meus últimos 50 reais. Mas aí tá aquela mãe com a criança no braço, implorando por dinheiro para poder comprar o leite com o filho, no metrô, no ônibus. A gente não vê isso? Não é tão normal? Mas eu só tenho 50 reais aqui, ou eu pago a minha internet ou compro o leite para dar para o filho dessa mulher. Não é um dilema que a gente passa aqui dentro? As pessoas que estão nesse nível de consciência não passam por esse dilema. Porque para eles é óbvio. Para eles é óbvio. Tá entendendo? Não tem lógica. Eu dou meus pulos. Uma criança com fome nunca vai ser um dilema para mim. É o óbvio. O Eterno está colocando essa situação aqui porque a partir dessa situação eu me desenvolvo como ser humano. Então essa criança é uma enviada do Criador para me fazer um ser humano melhor.
Essa situação que se apresenta como triste e que depende de uma ação minha para poder ser mais feliz, é uma oportunidade de desenvolvimento espiritual. Mas eu ainda estou apegado aos meus interesses. É os R$ 50 da minha internet. Tá entendendo? Para mim, é mais importante eu ter a minha internet do que aquela criança ter o leitinho dela. Tá entendendo? Por quê? Porque eu penso primeiro em mim. Não estou falando que isso é errado. Só estou falando que somos assim. Tá entendendo? O que nós precisamos é parar de ser assim. Mudar. Não significa que você vai começar a se odiar a partir daqui. Mas você vai sempre alimentar, porque você não consegue desenvolver nenhum nível acima sem desenvolver o que está abaixo. Então eu preciso sim garantir a minha subsistência, preciso o nível mineral, né? Preciso garantir a minha própria sobrevivência, eu preciso sim frutificar, que é o nível vegetal, preciso sim criar raízes, preciso crescer e me desenvolver. Tá? E eu preciso também defender o meu território, ter os meus valores, as minhas famílias, o meu sistema de poder. Eu preciso me adequar dentro de um sistema de poder que garanta a minha sobrevivência e o meu sustento. Então é o nível animal. Tá entendendo? Essas coisas são necessárias. O problema é quando eu não quero subir de nível. Porque eu vou dominando esses desejos. E conforme eu vou dominando esses desejos, eu vou alcançando novos desejos. Quem já teve o sonho de ter uma bicicleta quando era criança? Eu já tive. E teve a bicicleta? Depois de um tempo, sim. Depois que você teve a bicicleta era tão importante quanto era quando você não tinha? É. Continua sendo, porque... Você ainda usa, mas você vê que você a bicicleta deixou de ser um desejo, se tornou uma realidade. Por quê? Porque na verdade agora você quer outra coisa, você já tem aquilo. Então o ser humano ele só quer o que não tem, e nós somos desejo. Então eu quero muito uma bicicleta, é importante que eu tenha uma bicicleta, eu vou lá e compro para trabalhar, até para mim mesmo agora, atualmente, uma bicicleta seria interessante, porque daí eu vou para o Sesc ali 10 minutinhos todo no trabalho, tá vendo? Mas eu quero essa bicicleta, vou lá e me esforço e me concentro e beleza, cumpri a bicicleta. Na hora que eu tô com a minha bicicletinha, lá passa o cara de moto empinando. Caraca, aí se com bicicleta eu levo 15 minutos, de moto eu levo 10. Parei de querer a bicicleta naquele mesmo momento. Porque se eu ficar querendo só o que eu tenho, eu não vou conquistar mais nada. Tá entendendo? Aí entra outro dilema, peraí. Eu posso ficar querendo tudo lá fora sem antes ter gratidão por aquilo que eu já tenho? Tá entendendo? Então, eu não estou colocando essas conquistas materiais como objetivo da minha existência. Eu estou colocando como meio. Um meio de alcançar níveis maiores. Posso perguntar? Pode. Mas e quando a pessoa já é muito assim e existe pessoas falando para ela, você precisa deixar de ser assim, deixar de só pensar nos outros e esquecer até de si mesma? Não, aí nesse caso, quando você pensa só nos outros e não pensa em si mesmo, você está produzindo novos sofredores na sua vida. Porque você só pode dar para o outro aquilo que você tem. Então, se você coloca o outro à sua frente, sem você mesmo ter uma estrutura para poder suprir a necessidade do outro, você está causando dois pobres. Está entendendo? Porque você não está tendo para você. Então você não está fazendo essa escala. Não é que você está pensando nos outros. Você foi colocado numa situação em que a tua consciência ainda permanece mineral. E o mineral, ele só pensa nos outros, mas ele não pensa em si próprio. Se eu não pensar em mim mesmo, eu posso ter algo para mim? E quando eu conquisto alguma coisa, como eu só penso nos outros, eu vou lá e já abro mão daquilo. E aí eu fico mantendo somente a minha existência, enquanto as pessoas com quem eu vou se relacionando vão se elevando a partir de mim, mas eu mesmo não. Por quê? Porque eu não sei pensar em mim primeiro. Então você tem que pensar em você primeiro. Por quê? Porque se você não tiver para dar, você não tem o que dar. Tá entendendo? Então, sair desse nível de consciência mineral não é uma coisa tão fácil. Porque por mais que a gente ache que ele está aqui embaixo, tá entendendo? Em proporção a nós somos isso aqui. Então é uma parede enorme para subir. Porque aqui tem um monte de força contrária que não me deixa elevar. Às vezes um relacionamento agressivo, um relacionamento tóxico, às vezes uma situação no trabalho em que você é desmerecido o tempo todo.
Tá entendendo? Às vezes a própria criança que cresce ali com o dedo da mãe, do pai de menino, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. Então a criança, a pessoa, ela vai se desenvolvendo com esse senso de dependência dos outros. Então ela acha que tudo para ela é servir os outros. Tudo para ela é, só que ela para si própria não tem nada. Não tem nada. Então é aquele tipo de pessoa que trabalha a vida inteira, trabalha duro pra caramba, só que aí chega no final da velhice e tá lá abandonado, sozinho, porque viveu para fazer a vontade do patrão, o patrão ficou rico, demitiu, beleza. Viveu para fazer a vontade dos filhos, dá pro filho tudo que quer, o filho vai embora e ele vai terminar a sua vida sozinho, porque ele sempre só pensou nos outros. E se você não pensar em você, quem é que pensa? Verdade. Tá entendendo? Você tem que pensar em você, porque ninguém vai pensar em você. Pense em você, dê prioridade a você, mas que essa prioridade seja um meio e não um objetivo. Eu preciso adquirir para mim uma situação que me possibilite ajudar o outro. Tá entendendo? Eu quero enriquecer, eu quero prosperar, mas para ajudar os outros, para ser útil no mundo. Não para falar que eu tenho, mas para possibilitar o acesso. Obrigado, velho. Para facilitar o acesso daqueles que estão ao meu redor. Inclusive, os nordestinos são muito assim, porque o nordestino ele tem uma influência judaica muito forte, né? Sim. São muitos nordestinos são de descendência judaica. Tira o rapazinho lá do sertão, daquela vida difícil, manda para o Rio de Janeiro, dá oportunidade de emprego, de estudo para ele, ele começa a melhorar de vida, correto? Primeira coisa que ele faz. Andar de Deus com os pais. Primeira coisa que ele faz é ajudar os pais e trazer os irmãos. E se tiver um primo que quer vir, vem também. Também, é verdade. Por quê? Porque ele vai ascender na vida a fim de trazer os teus. Então ele não quer ser somente alguém que sobe, ele quer ser alguém que conduz. Então ele vai ajudar a família, ele vai ajudar a comunidade, ele sempre vai olhar para as pessoas ao seu redor e procurar uma maneira de consertar o mundo. Consertar o mundo ao seu redor. Isso é fazer justiça, é trazer conserto. Né? Então, quando você faz um bem para o outro, você se sente bem com isso. A questão é, você faria se não se sentisse bem? É aqui que você entende se o bem que você faz para o outro é para si próprio. E o que alcança esse nível de consciência divina, ele já não tem mais essa dificuldade. Porque ele já entendeu que o propósito da vida não é receber, é compartilhar. Tá entendendo? Então, eu já passei pelo nível de receber. Eu sei que é importante receber. Mas receber para quê? Receber para poder me sustentar, para poder crescer. Beleza, então, aqui eu estou recebendo e aqui, então, eu estou me desenvolvendo a partir daquilo que, vou comprar uma casinha, vou assegurar a minha vida, vou cuidar dos meus interesses. E aqui eu vou cuidar da minha família. Então, aqui eu tenho os interesses corpóreos, os desejos físicos, os desejos sociais, né? E eu tenho aqui os desejos familiares, que é a organização. Eu tenho que satisfazer o meu marido, eu tenho que satisfazer a minha esposa, eu tenho que dar uma estrutura para o meu filho. Então eu já estou pensando dentro dessa dinâmica aqui, só que todos os animais fazem isso. Até então você não está fazendo nada diferente. Tá entendendo? Porque um gato, ele vai caçar o rato para sobreviver. Ele vai sempre procurar ter uma casinha, tá entendendo? Para ter alguém para sustentar ele. E ele vai sempre querer procriar, ele vai sempre querer, tá entendendo? Então não há nada muito diferente aqui. Entendeu? Do que realmente faz um ser espiritual. Porque isso aqui, dentro desse nível, existem pessoas de um caráter bom, existem pessoas de mau caráter também. Tá entendendo? Existe a pessoa que quer ser uma boa pessoa, que quer ter uma boa reputação, mas ainda, qual é o interesse central dela aqui? Eu quero ser bom porque o mundo precisa de bondade? Não, eu quero ser bom porque ser bom me assegura mais anos de vida. Tá entendendo? Me assegura mais conforto. Então as pessoas vão me ver chegar no lugar e eu não vou me sentir ameaçado. Porque, não, esse cara aí não faz mal pra ninguém. Não, o Valtecil tá subindo a área lá, a comunidade lá, tal, os malucos lá, tudo com rifle. Mas não, aquele ali é o Valtecil é maneiro, o Valtecil é um cara bom. Entendeu? Então ser bom pra ele é vantajoso. Não, esse cara não mexe com ninguém, esse cara aí é tranquilo. Ou seja,
A bondade dele não está produzindo bondade no mundo, está preservando ele ainda. Agora é quando eu quero ser bom além dos meus interesses. Olha só, ainda tem mais 2 níveis para cima. Então como é que eu faço para dominar esse primeiro nível e o mais difícil? Qual é a solução para esse primeiro nível? O que a gente falou aqui do significado dessa letra? Qual é? A aliança, não é isso? A aliança. Então o que a Torá oferece? Olha só, para você conseguir superar esses níveis primários da sua consciência, né, que só pensa em si próprio, nos teus e naquilo que te interessa, para você superar esse nível que é o mais difícil, eu te ofereço o quê? A primeira palavra da Torá. A primeira da palavra Torá, qual é? O Tav. Essa mesma letra, que é de Kitavô. Ou seja, a aliança. O pacto. Né? O Tav, ele tem esse símbolo. Então, nós falamos aqui do rei, né? Que é o Kaf, que é essa letra aqui. Né? Ela representa a mão que recebe. Né? E o Yud, que representa a mão que retém. Então nós temos aqui uma conexão. Quando você traz esse equilíbrio aqui para a árvore da vida, a força doadora e a força receptora, quando você centraliza isso, isso é uma condição para que você entre. Entre onde? Na condição de Israel. Estado de Israel, não o Estado de Israel político lá que está matando geral, não. Falando do estado de consciência chamado Israel. Esse estado de consciência que a Torá vem nos ensinar a alcançar. Não é o território, isso aí é uma questão mais política. A questão aqui é o meu próprio mundo interior. Como dominar, como alcançar esse estado de unidade dentro de mim? Promovendo uma aliança. Uma aliança com o Criador. Qual é a aliança que o Eterno tem com o povo de Israel? A Torá, os mandamentos. Qual é a aliança que ele tem com a gente? Torá. Oi? Os 10 mandamentos, na verdade, é mais como judeu. São as leis de Noa. Eu sei, é a Torá. Essas 7 leis de Noa. 7 princípios básicos que vão nos garantir uma espiritualidade sadia. Ou seja, combater a idolatria, não falar blasfêmia, não roubar, não matar, não cometer adultério, não maltratar os animais e promover a justiça no mundo. São 7 coisas que eu preciso combater através de ações que eu preciso fazer. Ou seja, para eu identificar qual é a minha missão nesse mundo, eu olho para o contexto em que eu estou. Eu sou de um contexto sacerdotal, judaico, então existe uma didática dos 10 mandamentos. Para nós existem as 7 leis de Noa. Essas 7 leis você consegue retificar o seu caráter para aquilo que o Eterno espera de você. Porque quando uma coisa realmente está vivendo, existir, tudo existe. Mas quando aquilo realmente está vivendo, quando está cumprindo o propósito pela qual ela veio. Por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira, qual é a função da cadeira? Servir de assento. Se ela quebra uma perna, ela vira o quê? E não for consertada, vira lixo, porque ela deixou de cumprir a sua existência. Deixou de cumprir o seu propósito, então ele não é mais útil. Então ele pode ser retirado da existência. Então a condição para que você continue existindo é que você viva. E o que é viver? Ser útil, produzir, fazer aquilo que você foi enviado aqui para fazer. Então essa aliança com o Criador, o que é uma aliança? É um compromisso. Aconteceu, vamos abrir uma lojinha aí para nós dois trabalhar? Você entra com tanto, eu entro com tanto e a gente divide o lucro. Beleza? Beleza, fechou. Parceria, aliança, pacto. O casamento é a mesma coisa. Promete cuidar, aguentar, suportar todas as dificuldades, toda a implicância, quando ela fica de mal, promete que vai amá-la e vai protegê-la, até quando ela está pé da vida contigo, prometo, então você vai cumprir a sua promessa, isso é o pacto, fidelidade. Então, se você não tiver o senso de autorresponsabilidade, de assumir um compromisso com o mundo espiritual, o que você espera dos níveis acima? Se esses níveis acima não podem esperar nada de você, você também não tem o que esperar dele. Então você vai ficar nessa base da existência, só existindo e deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que deixa me levar? A folha seca na água, não tem rumo. Aonde for, estou indo. Não, eu preciso ter um objetivo. Para onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao nível de conexão
com o Senhor, com o Eterno. Eu quero alcançar esse nível de consciência chamado Israel, que é me chamar a alma coletiva, que é me ligar à alma do mundo, à alma do próprio universo. Eu sou parte do universo em movimento, não sou a parte, eu não estou assistindo nada. Né? Quando a gente vai num palco, tem muito mais gente na plateia do que no palco, né? Quando a gente vai para um teatro, alguma coisa. Quem é o protagonista ali? Tá entendendo? É quem está no palco. É quem está fazendo a coisa acontecer. Seja dos bastidores, seja no protagonismo, mas tem ali, tem a galera no palco e tem a galera dos bastidores trabalhando. Tá entendendo? Os contra-regras, tem toda uma produção por trás. E tem a plateia, que é passiva. A plateia, ela senta ali, dá risada, acha bonito, acha feio, critica, ou elogia, mas é passivo, ele está recebendo aquele trabalho. Então a ideia aqui é você se tornar um doador. Você se tornar um ser ativo no seu ambiente de convivência. Tá entendendo? Pô, quem é a pessoa mais importante da vida de um ser humano? Ela própria. Oi? Ela própria. Ela própria. Tá entendendo? Você é o protagonista da tua história. Agora, imagina a sua vida se não fosse a tua mãe. Tá entendendo? Então você vê que você é a pessoa mais importante da tua vida, mas para existir você depende de outro. E agora, você teria uma mãe se não tivesse seu pai? Tá entendendo? Então assim, você não existe por si próprio. Então você é a pessoa mais importante da tua vida. Será? Se você é a soma de todos os que vieram antes de você. Entendeu? Você é somente o último da fila. Porque você é fruto do relacionamento que houve entre o seu pai e a sua mãe. Você nem existia para determinar como aquilo ia acontecer. E o seu pai e a sua mãe também. Cada um é fruto do relacionamento dos seus ancestrais. Então, ou seja, você é a soma de toda uma infinidade de gerações que foi chegando até você. Então você não é o último daqui. A história só vai passar por ti e vai continuar. E aí, a importância de entrar nesse ciclo aqui de comunhão, porque aqui também entra a tradição. A tradição é quando você transmite às gerações futuras os valores que você recebeu das gerações passadas. Por quê? São as gerações passadas que foram descobrindo como ascender por esses níveis aqui. Então eles vão já te orientar a fazer esse processo e continuar esse processo. Então, o teu avô passou por isso, teu pai passou por isso, você passou por isso, teu filho vai passar por isso. Não ache você que o teu filho vai nascer quando você está aqui. Ele vai nascer aqui, não, ele vai nascer aqui também. Tá entendendo? Porque esse processo é individual. Só que a humanidade, ela corre esse projeto de uma maneira coletiva. Existe a percepção do indivíduo, mas existe, na verdade, uma força muito maior por trás disso. Então, quando eu vou falar da ideia de e será que quando, né, entrar, e aí pela porta. A ideia de entrar por uma porta é o quê? Que quando você entra, a porta fecha. Lê pra gente, Valdeci, fazendo um favor, o texto de Gênesis 19:10. O verso 19:10. Por quê? Kitavô tem o mesmo valor numérico da palavra Hadelet, que é porta. E aí tem um texto aí dizendo a porta. 19:10. E estenderam os anjos suas mãos, e trouxeram Lot com eles à casa e fecharam a porta. E fecharam a porta. Ou seja, a partir do momento que os anjos, aí no contexto, livraram Ló, né, da destruição, ou seja, quando eles foram na cidade, eles tentaram então violentar os anjos. O Ló, que é o sobrinho de Abraão, recebeu os anjos na sua casa, fecharam a porta. Fecharam a porta. A partir do momento que você fecha a porta, você anula qualquer contato com aquilo que está lá fora. E esse passar dessa porta, esse é o problema. Isso é complicado. Entendeu? Por isso que no templo não tem janela. Sabia? No templo não tinha janela. Por quê? Porque quem está dentro não tem que ter relação com aquilo que está fora. Por quê? Porque dentro é outra realidade. Então, quando eu saio desse nível, que é o mais difícil, fecha uma porta aqui. E aí o resto da caminhada fica mais fácil. Por quê? Porque a parte mais penosa da caminhada, que é me livrar da minha alma animal, já aconteceu. Agora eu vivo em comunhão com a minha comunidade, com a minha família. Comunhão, beit, casamento, existe um relacionamento. A aliança se mantém com o relacionamento.
Então, primeiro vem a aliança, depois o relacionamento. E agora a conexão, que é o Vav. Essa conexão com o Aleph, que é o Criador. Tá entendendo? Então, eu atinjo essa alma divina. E dentro da alma divina, eu já não penso mais em mim como protagonista, porque eu não preciso mais pensar em mim. Tem até uma história que eu gosto muito, que é de um rabino que era muito pobrezinho. Ele, quando estava com fome, ele ficava estudando, tinha os livros, né, de estudo, e ele ficava estudando horas e horas. E aí, quando dava fome, ele dizia: pai, teu filho está com fome. E continuava estudando. E ele tinha um servo, um aprendiz, que ficava ali do lado dele. Aí o servo, bom, o rabino já olhou para o céu, falou que está com fome, então eu já entendo a mensagem. Ele vai lá, aí o servo ia lá, preparava uma refeição para ele. Mestre, está aqui sua refeição. Aí ele comia, fazia berrar, comia e tal. Aí ele, obrigado, eterno. E o servo ali. Eu disse, caraca, né? Deixa ele. Toda hora que ele está com fome, ele olha, e eu estou aqui do lado dele. Aí ele olha para o lado e fala, ele olha para cima e fala: pai, estou com fome. Aí é eu que vou lá, dou a comida para ele, ele vem, come, e ao invés de agradecer a mim que estou aqui, ele agradece a Deus. Isso não passa uma certa arrogância? Não passa? A princípio, um grande sábio, um grande estudioso, mas aí o servo dele está ali do lado. Ele não olha: ô meu filho, pode trazer uma comidinha para mim, por favor? Ele vai lá com prazer, porque ele está ali para isso. Tá entendendo? Mas não, ele olha para Deus, e aí eu tenho que entender que eu vou sacanear com ele. Na próxima vez que ele pedir comida para Deus, eu não vou levar, não vou dar. E aí ele vai ter que olhar para mim e falar: você não vai pedir, não falou para Deus ir lá? Você não falou para Deus que está com fome? Manda ele trazer agora. Tá entendendo? E ele ficou com raiva e ficou esperando. Aí o rabino olhou para, eu estava estudando, olhou para cima e falou: pai, estou com fome. O servo ali do lado. Cruzou o braço e foi pro fogo. Tá falando que é Deus que vai dar comida para ele comer, então. Aí o rabino olhou para ele e tal, tipo assim, não vai sair do lugar, não? Tá, beleza. Aí passou um tempinho, continuou ali rezando e falou: Deus, já falei que eu tô com fome. Porque o tzadik é assim, ele trata Deus com ele, é ele próprio, tá entendendo? Ele trata Deus com igualdade. Não porque ele quer ser igual a Deus, mas porque ele tem um relacionamento íntimo, tá entendendo? Então, o que acontece? Ele falou: enquanto ele não falar o meu nome e pedir para eu fazer, eu não vou fazer. Beleza. Daqui a pouquinho bate na porta. Aí alguém bate na porta, ele tem que atender a porta. Aí o servo vai lá e atende a porta, e aí tá lá um homem rico da cidade, falou: é aqui que mora tal rabino, fulano de tal? O servo falou: é aqui mesmo. Então, é porque ontem foi a festa de aniversário do meu filho, e sobrou muita comida, eu dei uma grande festa, sobrou muita comida em todo lugar, e eu não tenho onde colocar tanta comida assim, a gente não pode jogar fora, porque é tudo comida boa. E aí perguntaram para quem eu poderia dar essa comida. Aí ele falou assim: tem um rabino fulano de tal, que ele é estudioso de Torá, leva para ele, que chega lá, ele pega para ele e divide para os pobres. Tá entendendo? Posso deixar? Pode. Aí ele falou assim: então beleza. Os empregados trouxeram comida de tudo quanto é tipo, colocaram na mesa do homem. Tá entendendo? Então o que o servo aprendeu naquele dia? A pessoa que tem um relacionamento com o Criador, ele não depende dos outros. A pessoa que está do lado ali fazendo o seu serviço, ela está sendo um objeto na mão do Criador para atender aquele justo. Tá entendendo? Então, independente de você querer ou não, o Eterno vai fazer aquilo que tem que ser feito pelos dele. Só que você tem a oportunidade de ser o mediador. Só que daí o teu ego não quer. Por quê? Nossa, não foi grato a mim. Aí não falou obrigado para mim, não falou meu nome. Aí não me bajulou, não me agradou. E aí o bloqueio do meu ego interrompe o meu serviço. Não vai interferir na vida daquele que está relacionado com o Eterno. Interfere na sua. É o teu ego que não te deixa avançar. Então o servo aprendeu. Tá entendendo? Eu tenho a oportunidade de servir ao Eterno. O Eterno pode se expressar no mundo através da minha ação, mas eu só faço isso se eu for louvado. Então não é o Eterno que vai se expressar, é o teu ego. Tá entendendo? Então romper com essa cadeia que não é fácil. Não é fácil, mas se eu fizer uma aliança, um pacto com o Criador, e trabalhar o meu relacionamento com o Criador e me conectar,
Tá entendendo? E me conectar a Ele. Ou seja, eu vou ser fruto de algo que liga os mundos inferiores aos mundos superiores. E essa ligação vai fazer com que eu realmente viva uma espiritualidade plena. Mas eu preciso subir. E aí, quando eu falo desse Monte Gerizim, que significa cortes, camadas, por quê? Porque a elevação pela Torá, ela sugere um penoso esforço para subir. Porque aqui a gente sobe na diagonal, é como subir uma rampa. Chega lá todo ferrado, mas chega, achando que é fácil, mas não é. Aqui não, eu tenho que subir um esforço tremendo. E aí quando eu subo, eu tenho uma breve área plana de descanso. Tá entendendo? Eu fiz o meu esforço, eu superei a minha alma animal, agora eu vou descansar, colher dos meus frutos, mas eu não vou parar por aqui. Eu vou me esforçar mais um pouco e vou subir de novo. Eu me esforço. E quando eu subo esse outro nível, então aqui eu vou ter um período de descanso, um período de gozo. Por quê? Porque eu vou alcançando méritos. Não se trata só de alcançar méritos. É alcançar, eu me esforço e usufruo daquilo que eu me esforcei para conseguir. E aqui eu me esforço e usufruo. E eu continuo, me esforço e usufruo. Então é o caminho da bênção. Esse é o caminho da bênção. Se ouvires os meus mandamentos e observares tudo conforme eu tenho te ordenado, as minhas bênçãos serão sobre vós. Então, você ouve, você se esforça, pratica os mandamentos, os valores morais, e então você vai colher dos frutos. E aí você vai ter qual é o desejo mais ambicioso que alguém pode ter? O desejo da missão cumprida. Tá entendendo? Nada melhor do que você chegar na sua casa um dia depois de trabalhar duro, cansado, deitar no sofá e falar: pô, hoje eu não devo nada para ninguém. Paguei minha conta do dia, já paguei minha marmita. Tá entendendo? Paguei a minha tarefa, a missão cumprida. A alegria de um pai quando vê um filho se formando. Tá entendendo? Quando vê o filho lá com o chapéu se formando, inclusive nós vamos ter um formando logo em breve aí, tá entendendo? A alegria de ver, olha, eu preparei aquela vida para o mundo, olha só, ele se tornou doutor, se tornou alguém importante através do meu esforço. Isso é recompensa. Então você vai galgando esses níveis e você vai vendo as suas bênçãos. Tá entendendo? Mas por quê? Porque você não se absteve de fazer o esforço. Você não se negou, você não se recusou, você não foi pelo caminho plano, você não foi pelo caminho fácil, tá entendendo? Achando que ia alcançar uma elevação ainda maior, não. Você optou pelo serviço, por escalar uma parede íngreme, chegando no topo, e quando você chega no topo, a visão, tá entendendo? Então você vai chegar lá forte e abençoado. Aqui não, aqui tu vai subindo, o rimbal significa pedras soltas. Aqui tem uma pedra solta, você vai lá, pisa em cima dela, a pedra escorrega, tu cai e quebra a cara. E às vezes você está chegando quase aqui no topo. Vai fazendo essa caminhada aqui, tudo no topo, porque aqui você anda do jeito que você quer. Não é? Aqui tu anda, aqui tu deita, aqui tu rola, enfim, tu acha que tá abafando. Só que aqui tu chega nessa pedra solta, aí tu tropeça nessa pedra, a pedra rola, lá vai você vem embaixo de novo. Tá entendendo? E aí começa de novo, mas não quer sair da facilidade. Tá entendendo? Tá se iludindo. Não, mas aqui é muito mais plano. Agora, pô, como é que eu vou escalar esse paredão aqui? Não, é mais fácil subir por essa rampa ali tem um triozinho que entra por ali, só que naquele triozinho tem uma ribanceira e você se coloca numa situação de perigo porque você não quer fazer o serviço espiritual. Você quer facilidades. E essas facilidades vão acumular em grandes dificuldades para a sua vida. Porque quando chegar, chega ferrado. Se chegar. A questão é, aqui não. Eu me esforço e descanso. Aqui eu me esforço e descanso. E eu vou caminhando. Então eu vou plantando e vou colhendo. Vou plantando e vou colhendo. E aí o segredo aqui, está bem no comecinho da Paraxá. Quando você entrar na terra de Israel, dedique ao Eterno todos os seus primeiros frutos. Está entendendo? Por quê? Porque você já está ligado com a fonte de tudo. Você já sabe a origem da sua existência, que é o Criador. Tudo veio dele, tudo vai para ele. Todo o resto é apenas uma ferramenta de trabalhar na sua conexão com ele. Tudo que acontece na sua vida só tem um único propósito. Por mais que você tenha 1000 interpretações para cada evento, mas tudo que acontece na sua vida tem um único propósito.
te fazer melhor. Porque essa é a sua missão da alma. Essa é a sua jornada de alma. Tudo que acontece, até mesmo as piores situações, só tem o objetivo de te tornar uma pessoa melhor. Tá entendendo? Isso aqui é a jornada daqueles que querem melhorar. Então é Kitavô, ao entrar, quando você sai da sua individualidade, quando você para de pensar só em você e pensa no outro além de si, e você começa a se entender como o meio entre Deus e o próximo. Você é aquilo que existe entre Deus e o seu próximo. Por isso que o mandamento é simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Acabou. Tá tudo aí. Se eu não amo o próximo como eu amo a mim mesmo, eu preciso fazer um trabalho espiritual para aprender a amar. Porque enquanto eu não desejar ao outro aquilo que eu tenho para mim, enquanto eu não aprender a me alegrar com as vitórias do outro, é porque eu ainda estou preso nesses níveis mais baixos aqui. Tá entendendo? Pô, o Valtercio comprou um carrão, cara. Carro caro, hein? Em vez de me alegrar com ele, fala, e aí? Vai gastar dinheiro pra caramba. Ih, esses carros tá cheio de problema. Tá entendendo? Por quê? Porque na verdade eu não estou contente com a vitória dele. Todo mundo quer te ver bem, reparou? Só que nunca melhor do que eles. Tá entendendo? Quando você vê que uma pessoa está melhor do que você já se sente coitado. Você já sabe, não, tem algo errado, porque eu não estou no protagonismo da história. Por que a minha vizinha comprou um como é que chama o último iPhone? Já está no 20? É 15, 16. Por que a minha vizinha aqui no trabalho tem um iPhone 16 e eu que ralo pra caramba, tô com o meu Samsung, com a bateria tudo zoada? Não aceito isso. Por que você não aceita? Por que você não aceita? Porque aquilo é o que o Eterno te deu. Se você não tem o tal do Samsung, do iPhone 16, é porque tu não precisa dele. Ah, mas tem tanta coisa que eu preciso e eu não tenho. Quem falou? Ele falou, você dá valor ao que você tem? Tá entendendo? Você já dá valor ao que você tem? Você aprendeu que tudo que você tem é do Criador? Ou você só quer as coisas para mostrar para os outros que você tem? Ou você só quer ter algo para poder esfregar na cara de quem não tem, que você tem ele não? Qual é o objetivo da tua conquista? Tá entendendo? Ser melhor para os outros ou se colocar na condição de que é melhor que os outros? Tá entendendo? Essa é a pergunta-chave. Por que eu quero melhorar? Porque eu quero ser melhor que o meu vizinho, que eu quero ser melhor que a minha irmã, eu quero ser melhor que meus parentes? Ou é porque eu quero ser melhor para os meus filhos? Melhor para a minha comunidade? Melhor para a minha família? Tudo se resume a ser melhor aí. Tá entendendo? Agora, se é ser melhor que os outros ou ser melhor para os outros, isso vai definir de que lado você está. Esse lado aqui é para quem quer ser melhor que os outros. Tá entendendo? Aqui é para quem quer ser melhor para os outros. Encontrar a sua utilidade no mundo. Encontrar a sua função no mundo. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Com quem eu vou? Tá entendendo? Qual é a minha missão nesse mundo? O que vai ser do meu nome quando o meu corpo desaparecer? Como o mundo vai me olhar? Como os meus filhos vão se lembrar de mim? Como as pessoas com as quais eu me relaciono se sentem na minha presença? Tá entendendo? Qual é o valor que eu dou para o outro? Essas são as perguntas que moldam o meu caráter. Faz todo sentido, né? Dá para encorajar, estava lendo aqui, que você falou que diz assim, e te alegrarás com todo o bem que o Eterno teu Deus tem te dado. É isso aí. Tá vendo? A ti e a tua casa. A ti e a tua casa. Então, se eu não conseguir... Não é assim, ó. Se eu não conseguir ser uma pessoa realizada consigo próprio, eu vou conseguir fazer que o outro seja realizado com a minha presença? Então, primeiro eu me realizo, depois eu realizo o outro. E nessa construção eu vou evoluindo como ser humano. Quando eu ver, eu já estou causando um impacto muito maior na minha comunidade, ou na minha área, ou no meu trabalho, ou na minha família, do que aquilo que realmente só se refere a mim. Tá entendendo? A coisa mais triste que um ser humano pode ouvir de alguém é: você só pensa em si mesmo.
Você só pensa em você, e ainda mais quando é mentira. Tá entendendo? Por quê? Porque as pessoas querem que você seja boa para elas. Seja bom para mim. Tá entendendo? Porque a tua bondade também me interessa. Entendeu? A tua bondade também é interessante. A questão é, até quando eu quero ser, até onde eu quero ser para você. O que eu quero ser de bom na tua vida? Tá entendendo? Porque aí eu não posso ficar cobrando do outro que aquilo que eu sei que é responsabilidade minha. Eu não posso ficar esperando do outro aquilo que vai me tornar uma pessoa melhor, porque o outro não tem para dar. Porque essas coisas são tuas. O outro tem dentro dele a oportunidade de melhorar também. Tá entendendo? Assim como você tem em você. Mas a minha evolução, pessoal, ela não depende daquilo que o outro tem para me dar. Não depende nem da gratidão do outro. O outro não precisa nem ser grato pelo bem que eu faço com ele. Tá entendendo? O outro não precisa me louvar pelo bem que eu faço para ele. Para eu saber se o que eu estou falando aqui é verdadeiro ou não, eu não preciso encerrar essa aula com todo mundo levantando e batendo palma. Tá entendendo? Para eu saber se isso é verdadeiro ou não, basta eu aplicar na minha vida. Tá entendendo? Se eu aplicar é verdadeiro. Se eu aplicar e der um fruto, por que a Torá, ela não depende, no Novo Testamento, né? Tudo depende da existência de Jesus, correto? Se Jesus não existir, todo Novo Testamento cai por terra. Por quê? Porque ele oferece àqueles que têm a crença na existência dele um nível de consciência superior, correto? Somente quem acredita nele alcança esse nível de consciência. Beleza, e aí foi provado que ele não existiu. O que vai acontecer com toda essa galera que depositou sua esperança nisso? Vai ficar frustrado. Não, vão continuar enganando a si próprios. Por quê? Porque já foi provado que não existiu. Já foi provado, mas a igreja está aí, firme e forte. A Torá precisa que Moisés tenha existido? Não. Se eu falar para vocês que tudo que Moisés aprendeu, tudo que Moisés ensinou, tudo que Moisés escreveu, na verdade, existe uma forte corrente dentro de, não é nem filosófica e nem religiosa, é histórica mesmo, que mostram até que ele aprendeu tudo que aprendeu com Hermes Trismegisto. Já ouvi falar. Tá entendendo? Moisés aprendeu tudo que aprendeu com Hermes Trismegisto. É uma corrente histórica. Não, a questão é, isso muda alguma coisa para você? Isso muda? Se alguém falar para você, olha só, Moisés não existiu, tá? Moisés é um símbolo de uma consciência. Abraão também não existiu. Abraão, na verdade, é uma personificação dessa Sefirá aqui, que é essa aqui. Os patriarcas, tudo isso aí são personificações, são alegorias que apontam para uma realidade interior. Ou seja, Abraão não precisa ter existido fisicamente para ser Abraão. Tá entendendo? Moisés não precisa, porque o judaísmo ele não depende da crença na existência de um homem. Ele depende no serviço do homem ao Criador. Então, como você sabe que o que Moisés fala é verdadeiro ou não? Quando você aplica e você colhe os resultados. E aqui está falando o seguinte: se você fizer isso, aqui é bênção. Se você fizer assim, assado, é maldição. O que você escolhe, bênção ou maldição? Então, a pessoa ela entende que quando ela opta pela bênção, ela vai ver os resultados que Moisés garante que vão acontecer. Correto? Se você fizer o caminho da bênção, você vai ser abençoado. Se você se atentar aos mandamentos, sempre que Israel se desvia dos mandamentos, ele vai em cativeiro. Tá entendendo? Vai para cativeiro, é disperso entre os povos. Mas quando o povo judeu se une no serviço a Deus, o que acontece? Bênção, redenção. É assim que a história mostra quem está certo e quem está errado. O judeu não está nem aí se Moisés existiu ou não. Ele está aí com aquilo que está escrito. Qual é a forma que eu aplico isso na minha vida? Aonde isso faz de mim uma pessoa melhor? Em que isso me evolui como ser humano? E aí eu vou lá e aplico. Pronto, está aqui a verdade. Isso é verdade porque eu vivi. Não é porque alguém me falou. Não é uma verdade baseada em uma informação que eu recebi e dei crédito. Então não se trata de acreditar. Né? Não sei qual é o grande filósofo que disse que... Kafka não. Ele disse, perguntaram para ele, você acredita em Deus? Ele falou, não, eu não acredito em Deus, eu sei Deus. Carl Jung. Ele falou como, Rodrigo?
Perguntaram para Carl Jung, né? Você acredita em Deus? Porque ele era um psiquiatra e tal. Aí ele perguntou, não, eu não acredito em Deus, eu sei Deus. Acreditar, eu sei Deus. Tá entendendo? Eu sei que Deus existe. Eu não questiono a existência de Deus, porque a existência dele para mim é mais clara do que a minha própria. Eu talvez não exista, tá entendendo? Agora, negar a existência daquilo que traz ordem, que traz harmonia para tudo que existe, porque o acaso não produz nada belo, o acaso só produz acaso. Como pode o acaso fazer com que uma fruta nasça de uma árvore e essa fruta tenha exatamente todas as proteínas, ou boa parte das proteínas que eu preciso para o meu corpo? Quem estabeleceu esse elo na natureza? Entre eu e um pé de fruta. Uma maçã, qual é as fibras que tem, qual é a proteína que tem na maçã? Vitamina C. Vitamina C. Isso, tem pectina também. Se ela cozida, ela libera essa pectina, fica mais biodisponível. E aí a questão é, essas substâncias são boas para o meu corpo humano, para o meu organismo? Então eu posso dizer que a única função da maçã é ser comida por mim? Sim. Mas fui eu que criei a maçã? Não. Mas peraí, como é que então a natureza, um pé de maçã é algo alheio a mim? Eu sou um ser humano. O pé de fruta é um pé de fruta. Que relação eu tenho com ele? Então como pode ele corresponder aos meus interesses do meu corpo biológico se não existe uma relação direta? Então, peraí, tem um propósito aí. Já deu hora? Tem um propósito aí. E esse propósito implica em me relacionar com a criação e saber que quanto maior, quanto melhor é o meu relacionamento com a criação, que foi criada justamente para mim, melhor vai ser a minha relação com o Criador. Quanto melhor eu me relaciono com a criação, melhor eu me relaciono com o Criador. Eu posso ter uma relação com o Criador ficando de mal com os outros, com as pessoas que eu amo? Ficando de cara amarrada? Eu tenho uma relação legítima com o Criador aí? Não. Se o Criador atender os meus interesses, eu o amarei. Tá entendendo? Se eu, enquanto eu for o protagonismo da minha história, eu vou servir a Deus. Ué, tá entendendo? Então, não é a Deus que eu sirvo, é o meu ego. Por quê? Porque eu ainda estou preso aqui. Então, quando entrar onde? Quando entrar nesse nível de consciência que une criatura e criador. Só que para isso eu preciso de uma aliança. Sem essa aliança, sem esse pacto, sem que eu faça a minha parte desse acordo, não tem como eu estabelecer um relacionamento, porque um relacionamento ele é bilateral. Eu não posso ficar querendo que a minha mulher faça a parte dela enquanto eu não faço a minha, e vice-versa. Eu chegar no meu trabalho e achar que o meu patrão tem que me pagar direitinho e eu não fazer a minha parte, que é trabalhar. Tá entendendo? Então, e todo relacionamento ele é frutífero a partir do momento em que existe uma troca. Então, eu estabeleço essa conexão e eu crio um vínculo. Eu criando esse vínculo, eu então me conecto ao mundo superior. Tá entendendo? Então, olha só, é aqui que está Deus. É quando tu chega aqui, nesse nível de Neshama, que você realmente vai ter um nível de consciência que te mantém ligado ao Eterno. Até lá, essa guerra é você contra você. Até lá é você e o seu ego. Tá entendendo? Enquanto você não fizer essa transição aqui, enquanto você não fizer esse trabalho, o teu ego ainda vai se manter no protagonismo. E não importa se tu fica 3 horas por dia. Não importa se você é um exemplo de pessoa para todo mundo. Se dentro, lá no teu interior, não existe essa transformação verdadeira, tudo ainda gira em torno de você. E se gira em torno de você, vai dar ruim. Porque a coisa, quando gira em torno de uma coisa, a intenção é que essa coisa se colida com as coisas com as quais ela se relaciona. Porque ela quer ser o centro. Tá entendendo? E tudo vai para o centro. Você tem realmente estrutura psíquica, emocional, para sustentar todos os seus desejos? Tudo aquilo que você quer? Se de repente amanhã todos os seus desejos acontecem do nada, sem mérito nenhum. Você não se desenvolveu para alcançar aquilo. Eu quero ser milionário. Não, já pensaram o Rodrigo milionário?
Já pensar? Não dou um ano para eu estar pobre de novo. Não dou um ano para eu dar pobre de novo. Tá entendendo? Então, será que eu me desenvolvi para ter aquilo que eu quero? Tem coisa que eu quero tanto e ele pede a Deus, e às vezes a maior bênção de Deus é não te dar o que tu quer. Até em tempo de igreja, né? O pessoal comenta muito isso, né? O irmão vai lá, me dá um carrinho, me dá um carrinho. Aí Deus dá um carrinho para ele, o que ele faz? Não dá nem carona pro irmão que tá aqui. Não vai mais na igreja, some. Não é assim que acontece? Quando você tem o que quer, sem ser, quando você tem sem ser, aquilo te destrói. Então, primeiro você constrói aquilo que você é, para depois você poder ter. Então, isso é subir o Monte Gerizim, andar pelo caminho da bênção. Parar de achar que tudo tem que ter algo a ver contigo. Tá entendendo? Mas quando você se percebe como tendo a ver com o outro. Eu sou parte, eu sou uma expressão de Deus no mundo e através de mim o bem acontece. Porque eu estou disposto a fazer o bem. Ou seja, não pelo meu próprio interesse, porque o bem é o principal atributo do Criador. É pela bondade do Eterno para revelar a sua bondade no mundo, para revelar a sua bondade no mundo é que ele criou todas as coisas. Tá entendendo? Tendo essa percepção, eu viro o jogo. Não, agora eu já não sou mais alguém esperando alguma coisa acontecer, não. Eu sou alguém fazendo acontecer. Através da minha ação, se é com pouco, que seja com pouco, se é com muito, com muito. O importante é ser o protagonista da sua própria história espiritual. E para isso, você muitas vezes tem que ser apagado na história do outro. Às vezes você não aparece na história do outro, mas sem você aquilo não acontece. Tá entendendo? Porque você está coligado com a força que rege tudo, e essa força é invisível. Essa força é invisível, entendeu? Então, quando a gente começa esse trabalho de ascensão espiritual, é que a gente realmente começa a enfrentar os nossos maiores inimigos. E a gente entende que esses maiores inimigos não estão fora, estão dentro. Estão dentro da gente. Somos nós que nos destruímos. Ninguém tem mais esse poder, tá entendendo? A não ser que você dê esse poder ao outro. Se você dá o poder do outro te destruir, com certeza ele vai te destruir. Tá bom? A questão é, qual é o meu propósito aqui? Se eu estou fazendo aquilo que eu fui enviado para fazer, nada vai me impedir, porque eu já estou conectado ao Criador. Então, qual é a sua função? É mãe? É ser mãe? Seja a melhor mãe que você pode. Qual é a função? É ser esposa? É ser um empregado? É ser um funcionário? É ser filho? É ser irmão? É ser vizinho? Aonde você tiver que atuar em relação ao outro, faça aquilo que o Eterno gostaria que você fizesse ao outro. Tá entendendo? Aquilo que agrada ao Eterno. Tudo que eu faço em relação ao outro é um serviço ao Criador. Então eu faço ao Criador. Tá entendendo? Faço ao Criador por meio do outro. Por quê? Porque o Criador também se expressa na vida do outro por meio de mim. E aí você cria essa conexão, aí você descobre que Deus não está lá em cima. Deus está aqui entre nós o tempo todo. Tá entendendo? Baruch Hashem? Baruch Hashem. Então, encerrando. Passei muito tempo, cara?